Sua mãe tem no máximo 3 meses de vida. Essas 6 palavras saíram da boca do Dr. Henrique e destruíram meu mundo inteiro numa manhã de terça-feira, ali naquele consultório que cheirava a desinfetante e desespero. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Isabela, tenho 32 anos. E naquele momento, sentada numa cadeira desconfortável de couro sintético, eu estava vendo minha vida desmoronar completamente. Minha mãe, Clarice, estava ao meu lado segurando minha mão com aquela força que só mães têm. Aquela força que tenta nos proteger mesmo quando elas mesmas estão em perigo. Doutor, o senhor tem certeza? Minha voz saiu trêmula, desesperada, buscando qualquer brecha de esperança naquele diagnóstico devastador. Não pode ser um engano nos exames? Minha mãe tem apenas 55 anos. Dr. Henrique, um homem de seus 60 anos com cabelos completamente brancos e olhos cansados de dar notícias ruins, suspirou profundamente antes de responder. Ele abriu a pasta sobre a mesa e começou a apontar para imagens que eu não conseguia realmente processar. Manchas escuras em radiografias, números em laudos, palavras técnicas que soavam como sentenças de morte. Isabela, os exames são conclusivos. O tumor está num estágio avançado, mas ainda operável. A cirurgia é complexa, vai requerer uma equipe especializada e um período longo de recuperação, mas é a única chance que sua mãe tem. Ele explicou com aquela paciência profissional de quem já teve essa conversa 1000 vezes. Então vamos fazer a cirurgia, eu disse imediatamente, apertando ainda mais a mão da minha mãe. Quando podemos agendar? Amanhã? Semana que vem? Foi nesse momento que Dr. Henrique trocou de expressão. Aquela compaixão profissional deu lugar a algo mais desconfortável, constrangimento misturado com pena. Ele ajeitou os óculos no nariz e entrelaçou os dedos sobre a mesa antes de falar. Isabela, existe uma questão delicada. A cirurgia que sua mãe precisa não é coberta pelo plano de saúde básico que vocês têm. É um procedimento especializado que só pode ser feito por determinados cirurgiões, com equipamentos específicos, em centros médicos de alta complexidade. Meu estômago se revirou. Eu já sabia onde aquela conversa ia chegar. Quanto? Perguntei, minha voz saindo quase como um sussurro. Entre a cirurgia, internação, medicamentos pós-operatórios, fisioterapia e acompanhamento durante o primeiro ano. Estamos falando de aproximadamente R$250 mil. O mundo girou ao meu redor. R$250 mil. Eu não tinha nem R$10 mil na conta. Na verdade, eu mal tinha R$1.000 na conta depois de pagar o aluguel atrasado do mês anterior. Doutor, isso é impossível, murmurei, sentindo as lágrimas começarem a descer pelo meu rosto. Eu não tenho esse dinheiro. Eu trabalho como gerente de uma pequena loja de roupas. Ganho um salário que mal cobre minhas despesas básicas. Eu tenho dívidas de cartão de crédito que venho arrastando há anos. Minha mãe finalmente falou, sua voz saindo fraca, mas determinada. Filha, não precisa fazer essa cirurgia. Eu já vivi minha vida, já te criei, já cumpri meu propósito. Não! Eu a interrompi, virando-me para ela com olhos ardendo de lágrimas. Não fala isso, mãe. Você não pode desistir assim. A gente vai dar um jeito. Vai arranjar o dinheiro de algum lugar. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, eu sabia que eram vazias. De onde eu ia tirar R$250 mil? Eu não tinha família rica. Não tinha amigos milionários. Não tinha bens para vender. Meu apartamento era alugado. Meu carro tinha 10 anos e não valia nem 15 mil. Minhas joias eram bijuterias baratas. Eu não tinha nada de valor. Dr. Henrique nos observava com aquela expressão de quem já viu essa cena se repetir dezenas de vezes. Famílias desesperadas, tratamentos caros, escolhas impossíveis entre vida e morte mediadas por dinheiro. Existe alguma opção mais barata? Perguntei, sabendo que a resposta provavelmente seria não, mas precisando tentar. Algum hospital público que faça esse tipo de cirurgia? Algum programa do governo? O SUS até faz cirurgias oncológicas, ele explicou pacientemente. Mas a fila de espera é de pelo menos 8 a 12 meses. E como eu disse,
Sua mãe tem 3 meses, no máximo 4 se tivermos sorte. 4 meses. 120 dias. Menos de 18 semanas. Era o tempo que me restava com a mulher que me deu vida, que trabalhou como faxineira a vida inteira para me criar sozinha depois que meu pai nos abandonou, que sempre colocou minhas necessidades antes das dela, que nunca me deixou faltar nada, mesmo quando ela mesma passava necessidade. E agora eu estava ali, impotente, sem conseguir retribuir nenhuma fração do que ela fez por mim. Isabela, Dr. Henrique disse gentilmente: eu entendo sua situação. Muitos pacientes enfrentam esse dilema. Alguns conseguem fazer financiamentos, outros organizam campanhas de arrecadação online, alguns recorrem a empréstimos com familiares. Eu balancei a cabeça negativamente para cada sugestão. Meu crédito estava arruinado demais para conseguir um financiamento desse valor. Campanha online? Eu mal tinha seguidores nas redes sociais, e as poucas que eu havia visto arrecadavam quantias insignificantes perto do que precisávamos. E familiares? Minha mãe e eu éramos sozinhas no mundo, sem irmãos, sem tios próximos, sem ninguém que pudesse nos ajudar com uma quantia tão absurda. E se eu não conseguir o dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O que acontece? Dr. Henrique respirou fundo. Vamos manter sua mãe o mais confortável possível com medicamentos para a dor. Ela vai precisar de cuidados paliativos eventualmente. Mas sem a cirurgia? Sinto muito, Isabela. Realmente sinto muito. Saímos do consultório num silêncio pesado. Minha mãe caminhava ao meu lado. Seus passos mais lentos do que eu me lembrava. Quando foi que ela tinha envelhecido tanto? Quando foi que aquela mulher forte e vibrante tinha se tornado tão frágil? No estacionamento, antes de entrarmos no carro, ela me abraçou forte. Isabela, minha filha, eu não quero que você faça loucuras por minha causa. Não quero que você se endivide além do que já está. Não quero que você sacrifique seu futuro. Mãe, para! Minha voz saiu engasgada de choro. Você é meu futuro. Sem você, eu não tenho nada. A gente vai dar um jeito. Eu prometo que vou dar um jeito. Mas enquanto dirigia de volta para casa, aquela promessa soava oca até para mim mesma. Como eu ia dar um jeito? De onde ia tirar uma fortuna em questão de semanas? Aquela noite, sentada sozinha no meu pequeno apartamento depois de deixar minha mãe em casa, eu fiz contas e mais contas. Abri planilhas, somei todas as minhas economias ridículas, calculei quanto conseguiria vendendo absolutamente tudo o que possuía. No final, mesmo no cenário mais otimista, eu conseguiria no máximo 40 mil reais. Faltavam mais de 200 mil. 200 mil reais que eu não tinha. 200 mil reais que separavam minha mãe da vida ou da morte. 200 mil reais que eu precisaria conseguir de alguma forma, de qualquer forma, mesmo que isso significasse... Eu não sabia o que significava ainda. Mas naquela noite, olhando para o teto do meu quarto enquanto as lágrimas molhavam meu travesseiro, eu fiz uma promessa para mim mesma. Ia salvar minha mãe. Não importava o preço. Não importava o que eu tivesse que fazer. A notícia do diagnóstico da minha mãe me devastou. Mas literalmente não havia tempo para luto ou sentimentos profundos. Logo nos dias seguintes, minha rotina mudou completamente. Passei a enviar currículos para vagas temporárias, procurei familiares distantes, tentei empréstimos online mesmo sabendo do meu score rebaixado. Nenhum resultado. A cada negativa, o prazo apertava mais. Foi então que Clarice, minha mãe, sugeriu: Filha, aceita aquele convite da Teresa. Vai naquela festa de sábado, talvez converse com pessoas diferentes, distraia a cabeça e, quem sabe, aparece alguma boa oportunidade. Teresa, a vizinha da minha mãe, trabalhava como empregada num condomínio de luxo e sempre nos atualizava das festas e eventos dos milionários locais. Nunca imaginei pisar num salão como aquele. Eu, com um vestido emprestado e sapatos usados, cercada por mulheres de saltos altos e homens de ternos sob medida. Aquela noite parecia a vinda de um conto de fadas distorcido. O salão era iluminado por lustres de cristal, mesas recheadas de comidas sofisticadas
e garçons oferecendo taças de espumante sem parar. O tom da festa era benevolente, prometendo arrecadações para entidades assistenciais, mas todo mundo ali queria aparecer e mostrar poder. Eu estava deslocada. Sorria automaticamente, respondia a cumprimentos sem saber o nome de ninguém, sentia a boca seca e o coração acelerado, só de pensar no motivo que me fez aceitar o convite. Desespero. Teresa insistia que eu conhecesse as pessoas do dinheiro. Diziam que sempre havia empresários generosos ajudando quem precisava. Foi durante uma das rodadas de apresentação que Teresa me puxou para um grupo de homens junto à varanda. Isabela, esse aqui é o Sr. Augusto, nosso benemérito oficial, que todo ano salva meia dúzia de pessoas só com generosidade. Todos riram, até o próprio Augusto, que parecia gostar da piada sobre si mesmo. O Sr. Augusto tinha uma presença marcante. De aparência envelhecida, cabelos completamente grisalhos, postura ligeiramente curvada, óculos de aro grosso escorregando no nariz, ele quase passava despercebido pela simplicidade extravagante. Mas todos demonstravam respeito na conversa com ele. Falava baixo, pausadamente, com voz grave e calma. Eu, nervosa ao extremo, tentei parecer interessante. Boa noite, Sr. Augusto. Teresa falou que o senhor ajuda todo mundo por aqui. Ele riu, mostrando dentes perfeitamente alinhados. Ajudo quem merece ajuda, minha jovem. Seus olhos me analisavam, como se visse através de mim. Perguntou de onde eu viera, o que fazia, como estava minha mãe. Teresa já tinha espalhado pela festa que Clarice estava doente e a filha desesperada. Falei apenas o básico. Disse que precisava de uma solução urgente para salvar minha família. O Sr. Augusto escutou com atenção, sem interromper, apenas assentindo. Em dado momento, enquanto conversávamos sobre filantropia, e eu tentava conter as lágrimas, porque o medo da morte da minha mãe me invadia mesmo nos ambientes mais luxuosos, ele comentou sobre estar sozinho na vida. Minha família foi embora cedo. Hoje só tenho dinheiro e saúde fraca. Sonho com companhia, alguém para conversar, para ocupar a mansão vazia. Olhei nos olhos dele e vi tristeza genuína por trás de toda a pompa. Um dos amigos cochichou, apontando para mim. Senhor, Augusto, que tal Isabela para a companhia? Ela é honesta, batalhadora, mulher de família. Eu quase engasguei, mas ri constrangida, tentando desviar o assunto. Augusto sorriu e disse apenas: quem sabe a vida reserva surpresas. Nos vemos em breve, Isabela. Aquele momento plantou a semente. Antes de sair da festa, ele discretamente me entregou um cartão com endereço e telefone. Te aguardo para conversar melhor. Às vezes, duas necessidades diferentes podem se ajudar. Guardei o cartão, sem entender direito o motivo do convite, mas sentindo um frio na barriga que misturava esperança e medo. Saí da festa sentindo o mundo mais complicado do que horas antes. O diagnóstico da minha mãe, a impossibilidade de conseguir dinheiro honestamente. E agora, a possibilidade surreal de um milionário solitário entrar no meu caminho. Já não sabia se agradecia ou chorava. Naquela madrugada, enquanto olhava o cartão do senhor. Augusto, percebi que talvez minha salvação tivesse vindo com cabelos brancos e olhar cansado. Mas, mesmo diante do desespero e tentação, uma parte de mim se perguntava: qual seria o preço real dessa solução que parecia boa demais para ser verdade? Receber o cartão do Sr. Augusto naquela noite foi como se o universo tivesse colocado uma linha tênue entre o abismo e a salvação. Eu sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para salvar Clarice. E o que parecia uma oportunidade não podia ser ignorada. Na manhã seguinte, tomei coragem e liguei para o número no cartão. Uma voz calma e baixa atendeu, apresentando-se como interlocutor direto do Sr. Augusto. Marcaram um encontro em um escritório discreto no centro da cidade, num prédio antigo de fachada imponente. Quando cheguei, encontrei um homem que aparentava exatamente aquilo que a festa revelou. Idoso, com cabelo branco e aparência frágil, mas com olhos inteligentes e um sorriso que escondia mais do que mostrava. Ele mesmo, Sr. Augusto. Sentamos frente a frente numa sala com decoração clássica,
enquanto um advogado participava da reunião para formalizar o que seria proposto. Augusto falou com voz pausada, econômica em palavras, mas firme. Isabela, ele começou limpando os óculos. Sei da sua situação. Acredito que podemos ajudar um ao outro. Tenho interesse numa companhia. Alguém que compreenda minhas necessidades. E pelo que me falaram, você tem uma condição difícil pela qual estou disposto a oferecer suporte financeiro. Eu balancei a cabeça, aguardando as condições que viriam a seguir. Em troca de auxílio integral para a cirurgia da sua mãe, proponho um contrato de casamento. Um compromisso legal, claro, onde ambas as partes têm obrigações e direitos estipulados. Ele sorriu levemente, o que me fez imaginar os anos de experiência que ele carregava para ser tão frio e calculista. O advogado leu os termos: casamento de conveniência, apoio financeiro incondicional e uma cláusula sobre a possibilidade de separação amigável sem grandes perdas para ambas as partes, desde que as condições fossem respeitadas. Meu coração disparou, uma mistura de receio, culpa, mas também esperança. Estava me casando não por amor, mas por interesse. O último recurso para salvar a vida da pessoa que mais amava. Negociei severamente o valor para cobrir todas as despesas médicas e para garantir uma reserva para os meses vindouros. A conversa foi rápida, direta, sem espaço para sentimentalismo. Enquanto assinava os documentos, percebi o olhar atento e avaliante do senhor. Augusto. Não um olhar de um idoso debilitado, mas de alguém que parecia conhecer cada movimento meu, cada hesitação. Antes de partir daquele escritório, ele apertou minha mão firme e disse: Isabela, este é o início de uma parceria necessária. Vamos preservar o que cada um precisa. Sua frase soou dupla, como um mistério a ser desvendado. Naquela noite, voltei para casa pensando no que tinha feito. Me casei com um homem que mal conhecia, por um motivo nobre, mas questionando profundamente quais seriam as consequências. Ainda não havia ideia do homem por trás do disfarce, nem do preço real daquela aliança. Só sabia que, para minha mãe, eu faria tudo, mesmo que isso significasse entregar minha alma no processo. Essa era a promessa silenciosa que fiz para mim naquela escuridão: salvar Clarice a qualquer custo. E agora, minha vida estava irrevogavelmente ligada a um estranho chamado Senhor. Augusto. Sinto que o pior ainda está por vir. Quando aceitei me casar com o Sr. Augusto, não imaginava que aquele documento selaria meu destino de um jeito que eu nunca poderia prever. O casamento ocorreu num cartório simples, rápido, quase frio. O advogado leu as cláusulas, firmamos o acordo e o dinheiro foi transferido para a conta de minha mãe na mesma tarde. Um alívio momentâneo, uma esperança nova para salvar Clarice. Porém, o que parecia ser a solução para todos os nossos problemas, rapidamente se transformou num fardo silencioso. Chegamos à mansão, uma construção imponente mas vazia, onde as horas pareciam ecoar no silêncio dos corredores. Eu me sentia uma estranha ali, como se tivesse alugado um papel que não me pertencia. Clarice passou pelos exames pré-operatórios e, graças ao dinheiro do Sr. Augusto, todos os procedimentos foram agendados sem dificuldades. No entanto, por mais que a cirurgia fosse uma luz no fim do túnel, eu não conseguia afastar a sensação de que aquele casamento não passava de um ato frio e calculado, um contrato sem alma. Nas noites, eu me recolhia ao quarto da mansão, afastada do homem que seria meu marido. Sentia uma mistura de medo, esperança e apreensão. Aquele homem idoso, frágil na aparência, jamais havia me tocado ou dito uma palavra gentil além do necessário. Esperava que a distância e o silêncio fossem mantidos, evitando dor desnecessária. Mas naquela noite de núpcias, o que aconteceu me congelou a espinha por completo e desfez todas as minhas expectativas sobre aquele casamento. Ao entrar no quarto, vi-o de costas, a silhueta curvada iluminada pela lâmpada baixa. Ele começou a remover cuidadosamente a peruca grisalha e as próteses faciais que escondiam seu rosto verdadeiro. Cada movimento era lento, ritualístico, como se ele estivesse tirando uma máscara após anos usando-a. Quando finalmente se virou, o que me revelou foi algo tão chocante que meu corpo inteiro congelou.
O rosto sob a falsa velhice era o de Ricardo, meu ex-namorado, a quem abandonei há 10 anos por não ter dinheiro ou perspectiva. Ele estava ali, à minha frente, não mais pobre e inseguro, mas um homem de recursos, poder e segredos. Toda a minha vida fez sentido naquele momento. Todas as mentiras de um homem rico por trás da fachada de um idoso frágil. Toda a minha decisão desesperada e egoísta de me casar para salvar minha mãe se transformava numa trama que eu jamais poderia imaginar. Ricardo não era apenas um milionário. Ele era o homem que eu havia escolhido abandonar na juventude, agora revelando seu verdadeiro rosto para testar a mulher que eu me tornara. Eu não sabia o que esperar dali para frente, mas a certeza era uma só. Aquele casamento e aquela noite mudariam para sempre minha história, minha alma, meu destino. E o preço que teria que pagar seria muito maior do que o valor da cirurgia da minha mãe. Naquela noite de núpcias, tudo em mim era inquietação. Clarice havia sido internada para a preparação cirúrgica e eu estava tentando processar o peso do acordo que acabara de selar. Minha liberdade trocada por dinheiro, por esperança de salvar a única família que restava. Ao entrar no quarto da mansão, com pé direito altíssimo e luzes indiretas que tornavam tudo ainda mais estranho, notei Sr. Augusto sentado na poltrona ao lado da cama. O marido parecia ainda mais frágil sob a luz pálida, completamente diferente dos homens robustos que eu conhecera. Seus movimentos eram deliberados e mais lentos que o normal. Ele ficou de costas e não me dirigiu uma palavra. Em vez disso, começou a mexer em uma caixa de madeira sobre a mesinha de cabeceira. O som dos objetos lá dentro ecoava pelo quarto silencioso, cada clique aumentando minha ansiedade. "Precisa de alguma coisa, Augusto?" perguntei, forçando uma tranquilidade que não existia em mim. Ele não respondeu. O que aconteceu nos minutos seguintes foi surreal. Sem olhar para mim, começou a retirar cuidadosamente a peruca grisalha, desfazendo grampos e fitas coladas ao couro cabeludo. Meu peito apertou. Eu estava vendo o idoso desaparecer. Rugas sendo descoladas como máscaras, manchas escuras sendo removidas por lenços umedecidos. Era uma transformação bizarra, quase ritualística. Parecia cena de filme de terror ou de algum espetáculo de ilusionismo. Cada etapa da retirada das próteses revelava traços mais jovens, uma estrutura óssea diferente da que eu memorizei nos dias do convívio superficial. Os cabelos, agora negros, desciam até a nuca. Os olhos começaram a brilhar com força desconhecida. As bochechas voltavam a ter contornos firmes e as mãos tremiam menos. Quando finalmente se virou, naquele instante que marcou o maior choque da minha vida, o idoso havia sumido. Em seu lugar, estava um homem de uns 35 anos, forte, bonito, com um sorriso familiar e um olhar intenso. Fiquei de pé, imóvel, ossos petrificados. "Não precisa ter medo, Isabela", ele disse com voz firme, nada lembrando o timbre trêmulo de antes. O homem diante de mim era Ricardo, meu ex-namorado de 10 anos atrás. O mesmo que abandonei quando era pobre e sem perspectivas, que jurou nunca mais querer me ver. Meu corpo gelou, a mente girava entre presente e passado, os acontecimentos da noite explodindo como um filme fragmentado. Em um piscar de olhos, toda a história fez sentido. O casamento de conveniência. O milionário mais jovem dentro daquele truque de velhice. O olhar analítico, de amor antigo e raiva contida. Tudo era um teste. Um teatro armado para provar quem eu era, no fundo. Meu desespero combinou com a esperteza dele. O passado que tentei sepultar ressurgiu na noite em que prometi minha alma por dinheiro. E assim, na penumbra da mansão e diante do rosto despido de todas as máscaras, a verdade me atingiu em cheio. Não era sobre salvar Clarice, não era sobre dinheiro, mas sobre encarar quem eu realmente tinha me tornado. A revelação do verdadeiro rosto de Ricardo despedaçou o pouco chão que ainda havia sob meus pés. Encarei aquele homem, que um dia amei, que larguei por medo do fracasso, que enterrei nas lembranças juvenis. Agora ali, diante de mim, rico, maquiavelicamente disfarçado, rindo sem humor do abismo que nos separava. No começo, a cabeça girava
embaralhando cada pedaço de memória, os anos em que ele era apenas o Ricardo, caixa de padaria e estudante esforçado. E meus olhos buscaram a marca sutil na sobrancelha, a cicatriz pequena, lembrança de um acidente bobo de infância, confirmando que era ele mesmo. Meu estômago revirava e uma mistura dolorosa de vergonha, raiva, choque e até orgulho injustificável me atravessava. Por alguns segundos, não consegui dizer nada. Ricardo, frio, observou meu rosto em busca de reações, como se fosse um experimento. Não havia mais traço da velhice forjada. No lugar do idoso cansado, havia um olhar magoado e um leve sorriso sarcástico. Você parece surpresa, Isabela. Não esperava por isso, não é? Ele falou com voz calma, mas não havia compaixão. 10 anos atrás, você saiu da minha vida dizendo que eu jamais teria nada para te oferecer. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais dependeria da sorte. Hoje sou dono de empresas, investi tempo, suor, cada gota de fracasso virou nova tentativa. E agora, você escolheu o caminho mais fácil para resolver o seu problema. Seu tom não era ofensivo. Era puro desabafo de quem esperou anos por esse momento. Em minha mente, tentava buscar justificativa, alguma explicação que não me tornasse tão pequena aos meus próprios olhos. Não consegui. Ali, diante daquele homem, todos os meus argumentos pareciam fúteis. Eu casei por dinheiro, ele casou por vingança ou por redenção. Eu não sabia mais nada sobre ele, nem sobre mim. Ricardo, por quê? Por que todo esse teatro? Por que não me contou antes? Não me procurou? Não disse quem você era logo no início? Minha voz tremeu, mas resisti em chorar. Ele se aproximou devagar, olhos cravados nos meus, e cada palavra saída de sua boca doía mais do que qualquer acusação. Era simples. Eu precisava saber se alguma coisa havia mudado. Se a Isabela que conheci um dia era capaz de escolher diferente. Em vez disso, você me escolheu por interesse, do mesmo jeito que me deixou para trás. Pausa longa, onde só o som do relógio preenchia o quarto. Eu queria ver se você notaria algo, se sentiria empatia, se tentaria uma alternativa, qualquer coisa antes de vender sua liberdade. Não aconteceu. A raiva que crescia dentro de mim tentava se transformar em autoproteção. Tentei balbuciar que fiz tudo por minha mãe, que a situação era desesperadora, que não existia outro caminho. Você não entende, Ricardo. Não fiz por mim, fiz pela mulher que me criou, me deu tudo. Ele riu baixo, um som triste, como alguém que não se surpreende. E não era por mim no passado também? Você disse que não dava para construir um futuro sobre promessas vazias. Eu entendo, Isabela. Mas a vida exige escolhas difíceis. Eu escolhi te mostrar quem me tornei. E você escolheu mostrar quem ainda é. Permanecemos ali, silenciosos, cada um com o peso de uma década de decisões. Naquela noite, compreendi que naquele teatro de máscaras tudo fez sentido, e que no embate entre o interesse e a verdade, a conta, cedo ou tarde, sempre chega. Ricardo cebeu um passo para trás, os olhos sempre fixos nos meus, e inspirou fundo antes de começar sua explicação. Por longos instantes, o silêncio na suíte era quase insuportável. Minha mente girava entre passado e presente, buscando palavrar para quebrar o abismo que crescia entre nós. Mas só consegui sustentar o olhar. Você quer saber o porquê de tudo isso? Ele disse, com voz firme, baixa, grave. Durante anos, depois que você me deixou, eu jurei que ninguém ia pisar mais nos meus sonhos. Trabalhei noite e dia. Abri mão de quase tudo que me ligava ao Ricardo de antes. Estudei, juntei dinheiro, fracassei e recomecei mais de uma vez. Sua voz não tremia. Era a frieza de quem está acostumado a sobreviver. Fui sócio de empresas de tecnologia. Investi todo centavo que tinha em coisas que o mundo dizia que eram loucura. Perdi amigos, ganhei novos, fiz fortuna. Criei nome falso, histórias falsas. Augusto existe no papel, mas sou eu. Até aquela mansão foi comprada por uma holding que não leva meu nome de verdade. Eu assumi uma outra identidade porque precisava. Não só para proteger meus negócios,
mas porque raposas velhas não confiam em caras jovens no mercado que eu entrei. Descobri que o velho Augusto conquistava o respeito que o jovem Ricardo jamais teria. Sentei-me na beira da cama, sentindo o peso daquela revelação. De certa forma, era um choque, e ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. Sempre imaginei que Ricardo tinha potencial, mas nunca imaginei esse salto. Nunca achei que se reinventaria ao ponto de me enganar tão perfeitamente. Você montou tudo isso só para me testar? Perguntei, num misto de incredulidade e mágoa. Por quê, Ricardo? Por vingança. Ele balançou a cabeça, pensativo, a raiva de antes dando lugar ao cansaço. No começo, talvez tenha sido um pouco de revanche, sim, mas acima de tudo, foi para descobrir se alguma coisa tinha mudado. Quando te vi na festa, desesperada por ajuda, precisei saber se você escolheria diferente. Esperei que você olhasse para mim, mesmo disfarçado. Minha voz, meu olhar, jeito. Nunca percebeu? Eu, envergonhada, neguei com o rosto. Mais uma vez percebia que estava tão focada no dinheiro, no desespero, que o mundo ao redor poderia desmoronar e eu nem notaria. Ricardo se senta numa poltrona, agora de frente para mim, braços cruzados. Eu montei esse teatro porque precisava acreditar, nem que fosse por uma noite, que você poderia enxergar alguém além da grana. Mas você não mudou. Preferiu um acordo, um contrato, um casamento frio ao invés de pedir ajuda, de buscar alternativas diferentes. Ele pega o próprio telefone, abre fotos, mostra-me recortes de jornais, contratos, imóveis pelo mundo, as iniciais RM em todos. Tudo isso é meu. Tudo o que sou, tudo o que conquistei, foi pelo vazio que você deixou. Achei que ao casar com você, eu preencheria o passado, que de algum modo roubaria de você algo em troca. Mas agora vejo que todo esse tempo, o verdadeiro teste era comigo mesmo. Se eu conseguiria olhar para você e não sentir raiva. Só restou pena. A vergonha ardia no meu peito e no rosto. Só agora via o tamanho da armadilha emocional em que tinha caído. O casamento de conveniência, o dinheiro, o teatro, nada teria sido necessário se eu tivesse reconhecido, por mínima que fosse, a humanidade do homem atrás daquela máscara. Ricardo, agora sem máscaras, sem orgulho, mostrou uma decepção tranquila, sem ódio. Você conseguiu o que queria, Isabela. Salvou sua mãe. Mas a partir daqui, só existe um caminho. Você vai precisar decidir quem é. E se o que perdeu vale o que ganhou. O silêncio caiu novamente. Eu entendia, finalmente, que minha escolha custaria mais que qualquer fortuna. A humilhação de ter sido testada, desmascarada, superava toda a recompensa momentânea. Era o preço real de priorizar o interesse, ao invés do amor. O orgulho, ao invés da humildade. Eu tinha perdido o último resquício do que restava entre nós. E pela primeira vez, fui forçada a encarar minhas próprias cicatrizes. Depois daquela revelação brutal de Ricardo sobre o império que construiu e o teste cruel ao qual me submeteu, o silêncio pesado do quarto me sufocava. Minhas mãos tremiam. O coração batia descompassado. E cada respiração parecia rasgar minha garganta. Não conseguia aceitar que tudo aquilo, o casamento, o dinheiro, a esperança, não passasse de uma armadilha elaborada para expor meu caráter. Ricardo, você não entende. Comecei, minha voz saindo embargada, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu não fiz isso por mim. Minha mãe está morrendo. Ela tem no máximo 3 meses de vida sem essa cirurgia. Eu não tinha escolha. Ele me encarou com aquela frieza que doía mais que qualquer grito. Não tinha escolha, Isabela? Ou não tinha paciência para procurar outras opções? Sua voz era calma, mas cada palavra era uma facada. Você realmente acha que casar com um estranho por dinheiro era a única solução possível? Era a mais rápida, eu rebati, levantando-me da cama, a defensiva me fazendo falar mais alto. O Dr. Henrique disse que não havia tempo, que cada dia contava. Eu tentei empréstimos, procurei ajuda, enviei currículos para vagas melhores, mas nada funcionou. Quando o senhor Augusto apareceu oferecendo ajuda, eu vi uma luz no fim do túnel. Uma luz? Ricardo riu, mas era uma risada sem humor,
carregada de decepção. Você viu dinheiro fácil, Isabela. A mesma coisa que viu em mim 10 anos atrás. Ou melhor, que não viu, porque eu era pobre demais para os seus padrões. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Isso não é justo. Eu era jovem, insegura, com medo do futuro. Todo mundo ao meu redor dizia que eu estava desperdiçando minha juventude com alguém sem perspectivas. E você acreditou. Ele respondeu, aproximando-se de mim, os olhos penetrantes cravados nos meus. Você me largou numa tarde de sexta-feira, lembra? Eu tinha acabado de perder o emprego na padaria, estava desesperado tentando encontrar algo novo, e você apareceu dizendo que não dava mais, que precisava de alguém que te desse segurança, que amor não paga contas. As lágrimas finalmente escaparam. Eu me lembrava daquele dia com uma clareza dolorosa. Ricardo estava desmoronando, precisando de apoio. E eu o abandonei no momento em que ele mais precisava de mim. Eu estava com medo, sussurrei. Tinha 22 anos, minha mãe dependia de mim, eu não queria passar a vida inteira lutando por migalhas. Então você preferiu me trocar por alguém que tivesse mais a oferecer. Ele completou. E agora, 10 anos depois, fez exatamente a mesma coisa. Trocou sua dignidade, sua liberdade, por dinheiro. A única diferença é que dessa vez você chama de amor de mãe, ao invés de admitir que continua sendo a mesma pessoa interesseira. Não! Gritei, a raiva finalmente superando a vergonha. Não é a mesma coisa. 10 anos atrás eu era egoísta, pensava só em mim. Agora eu estou tentando salvar a vida da minha mãe. Como você pode comparar as duas situações? Ricardo balançou a cabeça lentamente, aquela expressão de pena voltando ao seu rosto. Você realmente não vê, não é? Isabela, eu não estou questionando seu amor pela sua mãe. Sei que é real, sei que você a ama profundamente. O que estou questionando é o seu caráter, suas escolhas. Ele caminhou até a janela, olhando para a noite lá fora antes de continuar. Você sabe o que eu fiz quando você me deixou? Chorei durante semanas. Pensei em desistir de tudo, mas então decidi que ia provar, para mim mesmo, não para você, que eu tinha valor. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente, estudei à noite, aprendi sobre investimentos, sobre negócios. Fracassei mais vezes do que posso contar, mas nunca vendi minha alma por um atalho. Você não sabe o que é ver sua mãe morrendo. Eu gritei, as lágrimas agora caindo livremente. Você não sabe o que é ter que escolher entre a dignidade e a vida de quem você ama. Você está certa. Eu não sei. Ele admitiu, virando-se para mim novamente. Mas sei o que é perder alguém que você ama porque essa pessoa te considerou insuficiente. Sei o que é sentir que seu valor como ser humano depende do tamanho da sua conta bancária. E aprendi, da forma mais dolorosa possível, que pessoas mostram quem realmente são, não nos momentos fáceis, mas nos momentos de desespero. Eu caí de joelhos ali mesmo, no chão frio do quarto, os soluços sacudindo meu corpo inteiro, porque no fundo, muito no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu sabia que tinha escolhido o caminho mais fácil, que não havia lutado o suficiente por alternativas, que aceitei aquele casamento não só pela urgência, mas porque era conveniente. Ricardo, eu sinto muito, murmurei entre os soluços. Sinto muito por ter te magoado 10 anos atrás. Sinto muito por não ter sido a pessoa que você merecia. Sinto muito por continuar decepcionando você. Ele se aproximou, agachou-se na minha frente, mas não me tocou. Apenas me olhou com aqueles olhos que um dia me amaram e agora carregavam apenas uma tristeza profunda. Isabela, não estou pedindo desculpas. Estou pedindo que você olhe para si mesma e decida quem quer ser daqui para frente. Porque o dinheiro para sua mãe já está garantido. Eu não sou monstro a ponto de negar tratamento para alguém que está morrendo. Mas você precisa decidir se vai passar o resto da vida justificando suas escolhas egoístas ou se finalmente vai ter coragem de mudá-las. E com essas palavras, ele se levantou e saiu do quarto, me deixando sozinha com meus demônios, minhas culpas e a verdade dolorosa que eu finalmente não podia mais negar. Passei a noite acordada, deitada naquela cama enorme e vazia,
encarando o teto como se ele pudesse me dar respostas que eu não conseguia encontrar em mim mesma. As palavras de Ricardo ecoavam na minha cabeça sem parar. Você precisa decidir quem quer ser daqui para frente. Mas como decidir quem ser quando você acabou de descobrir que é exatamente a pessoa que sempre teve medo de se tornar? Quando o sol finalmente nasceu, pintando o quarto com tons dourados, ouvi uma batida suave na porta. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e uma mulher de seus 50 anos entrou carregando uma bandeja com café da manhã. Ela tinha cabelos presos num coque simples, uniforme discreto e um olhar que parecia conhecer todos os meus segredos. Bom dia, senhora Isabela. Sou Teresa, a empregada principal da mansão, ela disse, colocando a bandeja numa mesinha ao lado da cama. Sua voz era educada, mas havia algo nos seus olhos. Uma mistura de pena e reprovação que me fez sentir ainda menor. Obrigada, murmurei, sem conseguir olhar diretamente para ela. Estava envergonhada demais, exposta demais. Teresa não saiu imediatamente. Ficou ali parada, como se estivesse medindo suas palavras antes de falar. Posso ser franca com a senhora? Olhei para ela, surpresa com a pergunta. Claro. Eu trabalho para o Sr. Ricardo há 5 anos. Conheço a história dele, conheço o que passou para chegar onde está. E... Ela hesitou por um momento. Também fui instruída a observá-la desde que aceitou o casamento. Meu sangue gelou. O quê? Teresa suspirou e sentou-se na poltrona próxima à cama, abandonando completamente a postura formal de empregada. O senhor. Ricardo me pediu para acompanhá-la desde a festa beneficente. Observar como agia, o que dizia, como se comportava quando pensava que ninguém estava prestando atenção. A humilhação voltou com força total, queimando meu rosto. Então você é mais uma parte do teste dele? Mais uma espiã? Não sou espiã, senhora Isabela. Sou apenas alguém que foi solicitada a testemunhar a verdade. Teresa respondeu calmamente. E a verdade que vi não foi bonita. Senti vontade de gritar, de mandar ela sair. Mas a curiosidade mórbida de saber o quanto havia sido observada me manteve em silêncio. Na festa, depois que o Sr. Ricardo, disfarçado de Sr. Augusto, lhe deu o cartão, ouvi sua conversa com a vizinha da sua mãe. Você disse, e cito suas palavras exatas, se esse velho tem tanto dinheiro assim e está sozinho, talvez seja a minha chance de resolver tudo de uma vez. Teresa fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Não foi sobre salvar sua mãe primeiro. Foi sobre resolver tudo. Suas dívidas, sua situação financeira, sua vida. Tentei protestar, mas ela continuou. No dia da assinatura do contrato, quando o advogado leu os termos, você negociou valores adicionais além do necessário para a cirurgia. Pediu uma reserva financeira para emergências, mas já estava calculando quanto sobraria depois. Cada palavra era como um tapa na cara. Eu precisava garantir que minha mãe teria cuidados depois da cirurgia. Sua mãe precisava de 250 mil reais. Você negociou 350 mil, Teresa disse sem emoção. Os 100 mil a mais eram para você. Não consegui responder, porque era verdade. Eu havia justificado para mim mesma que precisava de uma reserva, que eram emergências possíveis. Mas no fundo sabia que parte daquele dinheiro serviria para pagar minhas próprias dívidas, para ter um colchão financeiro que nunca tive. Teresa se levantou e caminhou até a janela. Mas o que mais me entristeceu, senhora Isabela, foi descobrir que existiam outras opções. Opções que o Sr. Ricardo investigou e que você simplesmente ignorou. Que opções? Perguntei, minha voz saindo fraca. Ela tirou um envelope do bolso do avental e o colocou sobre a cama. O Sr. Ricardo me pediu para lhe mostrar isso. São documentos que ele compilou sobre alternativas que você poderia ter buscado, mas não buscou. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia impressões de páginas da internet, contatos de instituições, programas sociais. Comecei a ler, e cada linha era mais uma facada no meu orgulho. Programa de apoio a pacientes oncológicos. Fundação Esperança Viva. Li em voz alta.
Oferece financiamento integral para cirurgias urgentes mediante análise socioeconômica. A página mostrava que eu me qualificava perfeitamente para o programa. Tempo de resposta: 2 semanas. Você enviou inscrição? Teresa perguntou, embora já soubesse a resposta. Eu não sabia que esse programa existia. Menti. Mas minha voz falhou. Eu tinha visto esse programa durante minhas buscas desesperadas pela internet. Mas o processo parecia demorado, burocrático, incerto. O casamento com o senhor Augusto era garantido, imediato. Hospital universitário. Programa de cirurgias complexas. Continuei lendo. Aceita pacientes do SUS para procedimentos especializados mediante aprovação da junta médica. Tempo médio de espera com prioridade para casos terminais. 3 a 4 semanas. Minha mão começou a tremer. Dr. Henrique havia mencionado que o SUS tinha filas longas, mas nunca investigou se havia programas especiais de urgência. Eu nunca investiguei. Financiamento médico pelo Banco Social, até R$500 mil com juros reduzidos para tratamentos de saúde. A terceira opção me fez fechar os olhos de vergonha. Eu havia tentado financiamentos em bancos comerciais, com meu score ruim, mas nunca procurei linhas especiais de crédito para a saúde. Existiam opções. Teresa disse suavemente. Não eram fáceis. Não eram imediatas, mas existiam. E você as ignorou porque encontrou um atalho. Eu estava desesperada, protestei. Mas até para mim mesma a desculpa soava vazia. Desesperada ou conveniente? Teresa perguntou, e a pergunta me destruiu completamente. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Senhora Isabela, trabalhei em muitas casas, vi muitas histórias. Aprendi que pessoas desesperadas lutam até o fim explorando todas as alternativas. Pessoas convenientes escolhem o caminho mais fácil e chamam de desespero. A senhora precisa decidir qual das duas é. E com essas palavras finais, Teresa saiu, me deixando sozinha com aquele envelope cheio de provas da minha própria preguiça moral, da minha falta de caráter, da minha escolha consciente de vender minha dignidade ao invés de lutar por ela. Ricardo não estava apenas me testando. Ele estava me mostrando um espelho, e a imagem refletida era horrorosa demais para suportar. Passei horas olhando aqueles documentos, cada página sendo uma prova incontestável da minha própria covardia moral. As alternativas estavam ali, sempre estiveram, mas eu escolhi o caminho que não exigia esforço real, apenas a venda da minha dignidade. Quando finalmente consegui me levantar daquela cama, sentia como se cada osso do meu corpo pesasse toneladas. Desci as escadas da mansão lentamente, segurando o envelope como se fosse uma sentença judicial. Encontrei Ricardo na sala de estar, sentado numa poltrona de couro, folheando alguns documentos. Ele estava vestido casualmente, calça jeans, camisa branca, tão diferente do velho frágil que conheci na festa. Quando me viu, não demonstrou surpresa, apenas colocou os papéis de lado e me encarou com aquela expressão neutra que doía mais que qualquer acusação. Você leu? Ele perguntou, sua voz calma e controlada. Li, respondi, minha própria voz saindo rouca de tanto chorar durante a noite. Teresa me mostrou tudo. Ricardo assentiu lentamente. Bom, então agora você sabe que seu desespero tinha soluções. Soluções que exigiriam tempo, paciência, esforço, mas soluções reais que não envolviam se prostituir emocionalmente. A palavra prostituir me atingiu como um soco. Ricardo, isso é cruel. Cruel é a verdade, Isabela. Ele me interrompeu, levantando-se da poltrona. Porque foi exatamente isso que você fez. Vendeu-se. A única diferença entre você e alguém que vende o corpo é que você vendeu sua liberdade, sua dignidade, suas escolhas, e chamou isso de amor materno. Quis rebater, defender-me, mas as palavras morreram na minha garganta. Como poderia argumentar contra fatos? Contra evidências concretas de que eu havia escolhido a conveniência ao invés da luta? Ricardo caminhou até uma escrivaninha de madeira maciça e pegou uma pasta grossa. Eu passei as últimas semanas preparando 2 opções para você. 2 rotas completamente diferentes. E agora você vai ter que escolher qual delas seguir. Ele abriu a pasta sobre a mesa de centro
e começou a separar documentos em 2 montes distintos. Opção número 1, ele disse, apontando para a pilha da esquerda. Você fica com o dinheiro. Todos os R$350 mil já foram transferidos para a conta da sua mãe. A cirurgia está agendada, os melhores médicos contratados, tudo garantido. Em troca, assinamos o divórcio hoje mesmo. Você sai daqui com o dinheiro, com sua mãe salva, e nunca mais precisa me ver ou me encarar novamente. Meu coração apertou. Era exatamente o que eu queria quando aceitei aquele casamento. O dinheiro sem as consequências. Mas agora, conhecendo a verdade, sabendo do teste, aquela opção parecia mais suja do que nunca. Opção número 2, Ricardo continuou, apontando para a pilha da direita. Você devolve R$100 mil, o valor que negociou além do necessário para a cirurgia da sua mãe. Mantém apenas o essencial para o tratamento dela. Permanecemos casados, mas não como marido e mulher, e sim como, vamos chamar de sócios em redenção. Franzi a testa. Sócios em redenção? Você vai trabalhar para mim, ele explicou, sua voz ainda controlada, mas com uma pontada de desafio. Não como empregada doméstica ou secretária. Você vai trabalhar nas minhas empresas sociais, as fundações que mantêm para ajudar pessoas com exatamente o tipo de problema que você enfrentou. Vai processar pedidos de ajuda, investigar casos, separar quem realmente precisa de quem está apenas buscando atalhos. A ironia da situação não passou despercebida. Eu que escolhi o atalho, agora julgando outros que faziam o mesmo. Durante esse período, Ricardo continuou, você vai aprender o que significa realmente lutar por algo. Vai ver gente que está disposta a trabalhar 3 empregos, que vende tudo o que tem, que esgota todas as opções antes de pedir ajuda. E talvez, só talvez, você finalmente entenda a diferença entre desespero real e conveniência disfarçada. Ele cruzou os braços e me encarou diretamente. No final desse processo, que pode levar meses ou até anos, se você demonstrar mudança genuína, se provar que aprendeu a lição, podemos conversar sobre o futuro. Ou podemos nos divorciar amigavelmente, cada um seguindo o seu caminho, mas pelo menos você sairá daqui sendo uma pessoa melhor do que entrou. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de implicações. Opção 1 era fácil, pegar o dinheiro e correr, exatamente como sempre fiz na vida. Opção 2 era difícil, dolorosa, exigia enfrentar meus demônios diariamente, trabalhar pela minha redenção ao invés de simplesmente fingir que ela existia. E se eu escolher a primeira opção? Perguntei, minha voz tremendo. Você vai me julgar para sempre? Ricardo balançou a cabeça. Não vou julgar, Isabela. Vou simplesmente aceitar que você é quem sempre foi. E seguir minha vida sabendo que fiz o possível para te dar uma chance de mudança. Se você recusar essa chance, o problema é seu, não meu. Olhei para os 2 montes de documentos. Um representando o caminho fácil que sempre escolhi. Outro representando a possibilidade de ser alguém melhor. Pela primeira vez na vida, não tinha uma desculpa pronta. Não tinha uma justificativa conveniente. Eu preciso de tempo para pensar. Murmurei. Você tem até amanhã ao meio-dia. Ricardo respondeu, voltando para a poltrona. Depois disso, a opção 2 sai da mesa. Fica apenas a primeira, o dinheiro e o divórcio. Escolha sabiamente, Isabela, porque essa pode ser a única chance real que você tem de se tornar a pessoa que sua mãe acredita que você é. E com essas palavras, ele pegou novamente seus documentos e voltou a ler, me dispensando como se eu fosse apenas mais um problema de negócios a ser resolvido. Subi as escadas cambaleante, carregando o peso de uma decisão que definiria não apenas meu futuro com Ricardo, mas principalmente meu futuro comigo mesma. Pela primeira vez na vida, eu tinha que escolher entre quem eu era e quem eu poderia ser. E nenhuma das opções era fácil. A noite que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Fiquei acordada no quarto luxuoso daquela mansão, olhando alternadamente para o teto e para aqueles 2 montes de documentos que Ricardo havia me apresentado. Opção 1. Dinheiro e fuga. Opção 2. Trabalho árduo e possibilidade de redenção. Minha mente queria a primeira, mas algo profundo no meu peito implorava pela segunda. Às 3 da madrugada, finalmente admiti para mim mesma uma verdade brutal. Se escolhesse ficar pelo dinheiro,
pela oportunidade de me redimir sob o olhar vigilante de Ricardo, estaria fazendo exatamente o que sempre fiz, escolhendo o caminho que me beneficiava mais, disfarçando interesse de transformação. Mesmo a opção 2, por mais nobre que parecesse, seria apenas outra forma de conveniência. Manter o acesso à riqueza enquanto fingia estar mudando. A verdadeira mudança, percebi com um aperto no peito, só viria se eu abrisse mão de tudo que não era essencialmente meu por direito. Só viria se eu parasse de depender de Ricardo, de seu dinheiro, de sua aprovação, de sua presença, e finalmente aprendesse a caminhar com minhas próprias pernas, por mais trêmulas que estivessem. Quando o sol nasceu pintando o céu de laranja, minha decisão estava tomada. Não seria nenhuma das duas opções que Ricardo me ofereceu. Seria uma terceira via, a mais difícil de todas. Às 10 da manhã, desci as escadas com uma pasta nas mãos. Ricardo estava no escritório, exatamente onde imaginei que estaria, revisando contratos com aquela concentração absoluta que sempre teve, mesmo quando era o menino pobre que eu abandonei. Quando bati na porta, ele levantou os olhos, surpreso de me ver antes do prazo. "Já decidiu?" ele perguntou, e havia algo em sua voz. Talvez esperança, talvez apenas curiosidade profissional. "Decidi", respondi, minha voz saindo mais firme do que esperava. Entrei no escritório e coloquei minha pasta sobre a mesa dele. "Mas não vou escolher nenhuma das opções que você me deu." Ricardo franziu a testa, confuso pela primeira vez desde que a farsa havia sido revelada. "Como assim?" Abri a pasta e mostrei os documentos que passei a madrugada inteira preparando. "Vou devolver R$150.000. Vou manter apenas 200.000. O valor exato que o Dr. Henrique estimou para a cirurgia e cuidados imediatos da minha mãe. Sem reservas. Sem margem de segurança para mim." "Isabela, deixe eu terminar", pedi. E para minha surpresa, ele assentiu e ficou em silêncio. "Vou pedir o divórcio. Hoje mesmo. Não porque quero fugir da consequência dos meus atos, mas porque finalmente entendi que ficar aqui, seja pelo dinheiro fácil ou pela oportunidade de redenção, seria apenas outra forma de interesse." Vi algo mudar na expressão de Ricardo, mas não consegui identificar o quê. "A verdadeira mudança", continuei, sentindo as lágrimas ameaçarem, mas mantendo-as sob controle, "só vai vir quando eu parar de depender de você, do seu dinheiro, da sua aprovação. Eu preciso aprender a lutar pelas minhas próprias conquistas, a construir minha própria dignidade, sem a muleta financeira de ninguém." Coloquei mais papéis sobre a mesa. "Esses são contratos de trabalho que consegui ontem à noite. 2 empregos, um como vendedora durante o dia, outro como atendente de telemarketing à noite. Juntos, vão me dar um salário que mal cobre o básico, mas é meu, conquistado com meu próprio suor." Ricardo pegou os contratos, leu em silêncio, e quando levantou os olhos novamente, havia algo diferente neles. Respeito, talvez. "Também me inscrevi", mostrei mais documentos, "nos 3 programas sociais que você me mostrou. Fundação Esperança Viva, Programa do Hospital Universitário e a linha de crédito especial para a saúde. Sei que demoram semanas, sei que a resposta pode ser negativa, mas pela primeira vez na vida, vou tentar todas as alternativas antes de aceitar atalhos." "Mas sua mãe precisa da cirurgia com urgência", Ricardo argumentou, e havia genuína preocupação na voz dele. "Não dá tempo de esperar aprovações de programas. Por isso vou aceitar os 200.000, expliquei. "Mas assim que minha mãe estiver estável, assim que os programas começarem a ajudar, vou devolver cada centavo que sobrar. Mesmo que leve anos, mesmo que eu tenha que trabalhar 3 empregos como você fez, vou pagar de volta. Não como dívida legal, mas como dívida moral." O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Não era pesado de julgamento ou carregado de mágoa. Era um silêncio respeitoso, quase reverente. "Isabela", Ricardo finalmente disse, sua voz baixa, "você percebe que está escolhendo o caminho mais difícil? Que vai sofrer, passar necessidades, trabalhar até a exaustão?" "Percebo", respondi. E pela primeira vez em dias, consegui olhar diretamente nos olhos dele sem vergonha.
mas é o único caminho que vai me fazer olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vejo. Não quero mais ser a Isabela que escolhe conveniência. Quero ser alguém que minha mãe possa se orgulhar. Não pelo que tenho, mas por quem sou. Vi os olhos de Ricardo ficarem úmidos, algo que nunca tinha visto antes. Ele se levantou, caminhou até a janela, ficou de costas para mim por longos instantes. Você sabe, ele disse finalmente, a voz embargada, que essa era a resposta que eu mais queria ouvir? Não a opção 1 nem a 2, mas uma terceira via, a escolha de abrir mão do dinheiro e buscar sua própria redenção. Agora fui eu que fiquei surpresa. Ele se virou e havia um sorriso triste, mas genuíno no rosto. Vou assinar o divórcio. Vou deixar você ir. Mas saiba que pela primeira vez desde que te reencontrei, vejo a mulher que poderia ter sido minha parceira de verdade. Não a Isabela interesseira de 10 anos atrás. Nem a Isabela desesperada que aceitou se casar comigo. Mas a Isabela corajosa que está disposta a lutar pela própria alma. As lágrimas que segurei até então finalmente caíram. Obrigada, Ricardo. Por me dar esse teste brutal, por me mostrar quem eu realmente era. Sei que não mereço seu perdão, mas... Você já tem. Ele interrompeu suavemente. No momento em que escolheu a dignidade sobre o dinheiro, você já conquistou algo muito mais valioso que meu perdão. Conquistou respeito próprio. Naquela manhã, assinamos os papéis do divórcio. Transferi de volta os 150 mil reais. Saí daquela mansão apenas com uma mala de roupas e 200 mil reais destinados exclusivamente à salvação da minha mãe. A cirurgia foi um sucesso. Clarice se recuperou bem, e meses depois, 2 dos programas que me inscrevi finalmente aprovaram suporte adicional, permitindo que eu devolvesse mais 30 mil reais para Ricardo. Trabalho duro, durmo pouco, vivo contando centavos. Mas quando olho no espelho, finalmente reconheço a pessoa que vejo. E pela primeira vez na vida, essa pessoa me faz sorrir. Algumas lições custam caro. A minha custou um casamento, uma fortuna e o reencontro doloroso com um amor perdido. Mas valeu cada centavo, cada lágrima, cada noite em claro. Porque finalmente aprendi que dignidade não tem preço e que vendê-la por qualquer motivo sempre custa mais do que você pode pagar.